Ah, que saudade dos tempos de infância, quando a nossa principal preocupação era escolher qual seria a brincadeira do dia e nossos maiores desafios eram as provas do colégio. Mas o tempo passa e com ele a maturidade e as responsabilidades aparecem sem pedir licença. E quanto mais os anos chegam, mais fácil fica de nos afastar daquela pequena criança inocente e cheia de sonhos que fomos um dia. Isso é algo pra gente parar e pensar. Afinal, a alegria de viver e a forma de ver o mundo com um filtro colorido é algo positivo, que traz benefícios para quem consegue manter esse olhar otimista e feliz, mesmo com as dificuldades e desafios que surgem no decorrer do caminho. Olá, aqui é a Tati e hoje eu quero trazer um assunto importante para você que quer ter muito sucesso e felicidade no trabalho. A maioria das pessoas tem a ideia de que são apenas os adultos que ensinam as crianças. Mas, quando falamos em carreira, a ordem pode inverter. Isso porque existem diversas lições interessantes que nós, profissionais, podemos aprender com as crianças. Então, eu te convido a deixar as regras do mundo corporativo um pouco de lado e se permitir entender como manter a chama da sua criança interna acesa. Pode tornar o seu desenvolvimento profissional muito mais fácil e, obviamente, mais divertido. Listei aqui alguns dos aprendizados mais importantes que podemos ter com os pequenos e que quero ver você colocando em prática para ontem. Mas antes de saber quais são eles, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Aqui eu posto vídeos todas as semanas que podem te levar a crescer com rapidez na carreira. Vamos a elas. Primeira, curiosidade e aprendizado contínuo. Sabe aquela fase clássica das crianças que estão descobrindo como o mundo funciona? Quando tudo é motivo de pergunta e de querer entender o porquê das coisas? Muita gente se irrita com essa fase, mas mal sabe que esse comportamento é essencial para quem deseja estar sempre se desenvolvendo. Os profissionais curiosos e que se interessam em saber como as coisas funcionam são diferenciados no mercado de trabalho. Isso porque mesmo que o aprendizado não seja da sua área, ele pode servir para dar origem a uma nova ideia no futuro ou servir de diferencial na hora de um projeto. Quem se posiciona como um eterno aprendiz tem mais facilidade de adaptação e vamos combinar. Essa é uma qualidade e tanto dentro de um mercado que muda o tempo todo. 2. Criatividade acima da média. Se existe alguém que sabe ser criativo, são as crianças. Afinal, elas transformam uma simples sala de estar em um castelo com princesas rodeado por dragões que soltam fogo pela boca. Essa criatividade é fruto de uma mente com a necessidade de criar novas realidades e sair do mesmo. Tá, você não vai criar cenários fictícios no trabalho, mas o poder criativo é uma das principais características que as empresas buscam em seus profissionais. Assim como as crianças transformam qualquer objeto em uma história de conto de fadas, você pode usar a sua criatividade para entender como pode fazer coisas diferentes com aquilo que já tem nas mãos. A criatividade deveria aumentar de acordo com a velocidade que crescemos e não o contrário. Concorda comigo? 3. Baixa crítica sobre si mesma e algo que um adulto jamais faria. Calma, não estou falando para você ter comportamentos infantis. O que eu quero demonstrar aqui é que as crianças não são tão críticas consigo mesmas e não se preocupam tanto com o que as outras pessoas vão pensar delas. Além disso, elas muitas vezes carregam uma autoestima elevada, que façam que elas sejam mais felizes e não deem espaço para que a tristeza e o abatimento cheguem. E eu tô falando isso porque eu sei o quanto você se pressiona e o quanto isso impacta no seu potencial. Então, quando as coisas parecerem impossíveis e quando você não se achar capaz de fazer algo, lembre-se do modo de agir das crianças. E vá em frente mesmo com medo de julgamento alheio. 4. Transparência. As crianças são conhecidas por falar o que pensam na cara de qualquer um, o que se torna um medo constante dos pais. Mas isso só demonstra o quanto as crianças prezam pela transparência, do que pensam e como elas não têm medo de falar nada na cara do que estão achando ou pensando da situação. Elas são autênticas e se posicionam de acordo com o que acreditam. Além de que também não carregam o temor de admitir que erraram ou que fizeram alguma coisa errada. E eu vou te dizer, esse é um comportamento em falta no mundo corporativo. Novamente, não estou falando para você agir igual a uma criança, mas sim aprender a se posicionar e mostrar a sua autenticidade tanto nos momentos bons quanto nos ruins. Hoje, por medo, muitos profissionais negligenciam seus próprios pontos fortes, que poderiam ser explorados como diferencial na carreira. Seja sempre respeitoso e transparente e não deixe de colocar as suas opiniões na mesa. 5. Generosidade e colaboração.
Quando a gente cresce, começamos a perceber que existem muitas relações formadas apenas pelo interesse. Seja porque alguém tem dinheiro ou porque uma pessoa tem acesso a contatos importantes dentro da empresa. É comum ver casos de aproximação apenas focados em interesses sem estarem alinhados aos objetivos genuínos. E no mundo das crianças é raro ver isso acontecer. As crianças não olham para os bens ou para o quanto outra criança tem de riqueza antes de criar uma amizade com ela. Elas olham para as pessoas e buscam entender o que é o mais importante no mundo, o quanto elas são verdadeiras e como podem criar uma conexão real e leal. Além disso, elas pautam suas relações na colaboração. Uma criança raramente irá fazer mal para outra de forma intencional, o que é um cenário oposto quando pensamos nas puxadas de tapete do mundo corporativo. Aqui temos uma lição poderosa e que eu te garanto que vai te levar longe. Criar laços baseados em generosidade e entender como pode sempre buscar ajudar as pessoas ao seu redor. 6. Viver o momento presente. Quais serão os resultados do próximo trimestre? Como será que eu vou estar daqui a 5 anos? O que eu vou fazer na semana que vem? Às vezes esse tipo de pensamento toma conta das nossas cabeças e faz com que a gente viva sempre no futuro. O que faz do Brasil o país com o maior número de ansiosos do mundo. Agora, quando olhamos para as crianças, vemos elas preocupadas com o que estão fazendo nesse exato momento. Elas pensam mais no agora e vivem de forma plena o momento presente. Sem dúvidas, esse é o ponto mais importante que podemos aprender com elas. E eu confesso, é o mais difícil também. Mas precisamos tentar ainda mais quando falamos em carreira. O profissional que se destaca tem sim um olhar para o futuro, mas não deixa que ele atrapalhe as ações do presente. Foque em ver o mundo com bons olhos e ao mesmo tempo esteja 100% presente no que estiver fazendo. 7. Se divertir e rir de si mesmo. Me diz aí, qual foi a última vez que você riu de algo que você mesmo fez? Ou algum momento que não levou a vida tão a sério? Difícil de lembrar, né? Eu te entendo e acho que todos os profissionais também. Querendo ou não, quando a gente cresce, começamos a encarar todos os momentos da vida com muita seriedade. Como se tudo fosse mega importante e no fim nem é tanto assim. Porém, esse comportamento faz com que a vida fique muito pesada e que o estresse tome conta do nosso corpo. Então, aqui mais uma lição maravilhosa das crianças. E também difícil de colocar em prática, eu sei. Levar uma vida mais leve, sem tanta pressão para ser o próximo gênio da humanidade. Você pode sim ter destaque e ainda assim levar uma vida mais tranquila e sem tantos pensamentos que mais parecem com o fim do mundo. Viu só quanta coisa a gente pode aprender com as crianças? Pode parecer difícil colocar tudo isso em prática, então tente fazer uma coisa de cada vez. Lembre-se de que você já foi uma criança e que tem o poder de trazer formas saudáveis de viver a vida, o que com certeza irá impactar positivamente na sua carreira. A gente nasce como um pendrive vazio, em que o mundo vai enchendo com o passar do tempo. Então, da mesma forma que ele pode ser enchido, também pode ser esvaziado, com aquilo que não serve mais. No fundo, todos nós carregamos uma criança interna que nunca desaparece. Traga os princípios dela à tona e eu te garanto que a vida vai ficar muito mais interessante e mais divertida. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!